A manchete é: no dia 31 de agosto, o golpe de 2016 faz seu 5º aniversário. Na véspera, Dilma Rousseff avisa: o que quer que tenha começado naquele ano, ainda não terminou. E vamos começar logo pela notícia velha, vai. Dilma Rousseff perde o mandato e Temer é confirmado presidente. Data 31 de agosto de 2016. 5 anos depois, o Brasil é outra coisa, hein? Completamente diferente. Uma terra de absurdos normalizados. Mas, para ser sincero, naquela oportunidade a gente já estava normalizando umas coisas bem sinistras, bem erradas. O processo de impeachment da Dilma Rousseff, só para começar, foi conduzido pelo Eduardo Cunha, um cara condenado por corrupção. Quando o Eduardo Cunha conduziu o processo de impeachment, a gente já sabia que ele tinha dinheiro roubado guardado numa conta da Suíça que era dele. Não, na verdade a conta não era dele, ele era apenas usufrutuário. E a gente lidou com isso numa boa, a gente aceitou isso e o impeachment ocorreu. A imprensa repetiu o tempo todo que era um julgamento político e que as coisas na Câmara dos Deputados são assim mesmo, que a gente deveria aceitar. No fim, quando o destino do Brasil foi consumado, a gente percebeu que o Cunha sabia exatamente o que estava rolando. Deputado Eduardo Cunha, PMDB do Rio de Janeiro, como vota? Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Voto sim. E aí, naquele mesmo dia, a gente também percebeu o quão longe poderia ir a crueldade e a violência do fascismo que já despontava no horizonte. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. E quer saber que outro componente da política atual já estava tomando forma naquele 2016? Fake news, boato, mentira na internet. É verdade. O impeachment teve sim muito apoio popular, mas o fato é que esse apoio popular foi conquistado com base na desinformação. Hoje, a gente bem sabe disso. Mais tarde, o Bolsonaro conseguiria se eleger usando estratégias bem parecidas. Olha, a essas alturas, dá para imaginar se as pessoas que foram para as ruas fazer, sei lá, a dancinha do impeachment, será que elas conseguiram o que elas estavam querendo com aquela zona toda? Aquela parte da classe média que reclamava do dólar, tá feliz? E todas aquelas pessoas tão preocupadas com o preço da gasolina. Por onde é que elas andam? Porque eu lembro que a gasolina era uma questão e tanto. Chegaram a fazer aquele adesivo obsceno lá, com a Dilma, no tanque de gasolina do carro. Lembra disso? Eu não vou mostrar, porque nem precisa. Só vou dizer que o original era muito, mas muito pior que essa paródia mais recente aqui. E eu não preciso mostrar imagem nenhuma para sustentar que o golpe foi misógino. Não, uma imagem para mostrar que o golpe foi misógino. Essa aí, ó, não foi? Foi sim. Olha, não era só a vontade de ir pra Disney, não era só a gasolina, também não era só a misoginia, não. O que aconteceu em 2016 não aconteceu para atender os desejos da classe média brasileira. Não era pelo seu bem, porque se fosse, a sua vida não teria piorado tanto, né? Agora, se não foi para você, foi para quem? A questão é complexa e ninguém vai chegar a lugar nenhum só com um videozinho no YouTube, não. Olha, tem muita coisa sendo escrita sobre isso, talvez um bom ponto de partida fosse aí a coletânea Por que Gritamos Golpe, da editora Boitempo. A ideia aqui é ouvir o que a Dilma Rousseff tem a dizer, isso no aniversário do impeachment, golpe ou Alfredo. Tem uma polêmica ainda hoje, né, sobre como chamar a coisa toda. Olha, chame como quiser. O fato é que o próprio PT fez uma live com a Dilma na véspera do aniversário do golpe. E toda a conversa, na real, é uma tentativa de responder essa pergunta aí. O impeachment, ou golpe, ou Eduardo, foi feito para quem? E aí, de novo, a gente vai ter que falar de combustível e Petrobras. Talvez, só talvez, porque a Dilma tenha uma intimidade maior com o setor energético. Ela foi ministra de Minas e Energia e tal. Então a explicação dela tende a começar por aí. E faz sentido. Vamos lá. Uma das coisas primeiras assim que aconteceu, logo que a Dilma saiu do poder, foi uma mudança na política de preços da Petrobras. A partir daí, os preços que a gente paga pela gasolina e pelo gás foram atrelados ao dólar. É ruim para mim, é ruim para você, mas é excelente
para os acionistas privados da Petrobras. Colocaram para gerir a Petrobras os interesses do mercado financeiro nacional e internacional. A Petrobras tem uma política de preços que beneficia esses especuladores e esses detentores de ações minoritárias. E aí, o que acontece? Acontece que quando eles montaram a política de favorecimento desses interesses, eles passaram a elevar o preço do petróleo todo santo dia. Além disso, fizeram esse absurdo recente, que foi antecipar o pagamento de dividendos, coisa que nenhuma empresa decente faz. Ou seja, ela vai pagar dividendos. Em vez dela pagar dividendos na hora que tem de pagar, ela antecipa 6 meses. É que nem se você é trabalhador, o seu patrão resolver antecipar todo o seu salário anual no meio de agosto ou no meio de setembro. A Dilma, no 5º aniversário do golpe, já se permite falar dos interesses internacionais envolvidos, como você ouviu aí. É que, naquela época, o Brasil priorizava os BRICS, chamados países emergentes. Lembra desse termo? Países emergentes? Uma época que o Brasil achava que estava emergindo, que estava surgindo, que estava fazendo e acontecendo. Tudo mudou mesmo. Enfim, o Brasil priorizava suas relações com os BRICS e mudava o eixo geopolítico desse continente aqui, que alguns julgam ser um quintal. Isso pode ter irritado alguém. Porque o Brasil tinha uma política externa altiva e ativa. Uma política externa que não compadecia com esse tipo de atitude característica do governo Bolsonaro, que é ter uma atitude submissa e subserviente com os Estados Unidos, uma atitude de chegando até a prestar continência para a bandeira americana. Nós não tínhamos essa política, nós tínhamos uma política em que foi importante os BRICS, foi importante a participação independente e autônoma do G20. Nos BRICS, a nossa opção era ter uma relação privilegiada com a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul, porque eram países emergentes, porque eram países parecidos, que tinham problemas parecidos com o nosso. Como deu para ver aí, ela aponta esses interesses internacionais como um fator, mas não explica muito bem como esses interesses atuaram para viabilizar o golpe, ou impeachment, ou sei lá. Pelo menos, a gente sabe que ela considera esse um fator, mas tem outros, internos, tipo a maneira como o governo usa seu dinheiro. É que pouco depois do Temer chegar ao poder, veio a emenda do teto de gastos. E a sacada ali seria de deixar de usar dinheiro público nos serviços essenciais para pagar banqueiros, agradando todo o setor financeiro que tinha sim apostado pesado no golpe, ou impeachment, ou Carla. Primeiro, a emenda dos tetos de gastos, que só libera para gastar gastos financeiros, pagamento de juros e outras cositas más. Além disso, o mercado financeiro tinha interesse nas privatizações. E aquele profundo interesse na desregulamentação do mercado de trabalho no Brasil, criando o precariado, ou seja, o trabalhador sem direito, com aquele trabalho assim, que como é possível hoje contratar e até nem pagar direitos trabalhistas, porque você contrata uma pequena empresa, que é o trabalhador, você tem toda uma redução dos gastos sociais de proteção ao trabalho, o que é gravíssimo. E também você tira dos trabalhadores civis o direito a uma aposentadoria decente. E na leitura da Dilma, muito do que acontece no Brasil de 2021 é consequência, é continuidade daquilo que vem de 2016. Aliás, ela formulou uma divisão em atos para o golpe que, segundo ela, ainda está em curso.
Primeiro ato, claro, é a saída dela do poder, aí o segundo é a prisão do Lula e o terceiro ato é a interdição da candidatura dele, em 2018. Houve a eleitura da Dilma para os fatos recentes. A prisão é o segundo ato e a interdição eleitoral é o terceiro ato. E aí se elege um político neofascista. A elite política, junto com o mercado financeiro, com segmentos militares, com a mídia oligopolista das 6 famílias que controlam a imprensa, a grande imprensa brasileira. Todos se uniram, já tinham se unido para o golpe, continuaram a se unir e elegeram o Bolsonaro. E hoje nós vivemos essa situação que é o desenrolar do governo Bolsonaro, em que ele quer nos aplicar mais uma fase do golpe de 16, que é o endurecimento e o estabelecimento do arbítrio no Brasil de forma aberta e declarada. Muito bem, mas se o golpe ainda está em curso, onde é que ele vai dar? Qual é o objetivo final? E igualmente importante, por que é que esse golpe está precisando de anos para se desenrolar, quando o Brasil já mostrou que sabe dar um golpe num 1º de abril qualquer, bem rapidinho? A Dilma tenta explicar isso com uma metáfora. Na ditadura militar, se você imaginar que a democracia é uma árvore, a ditadura militar corta a árvore, todos os galhos. Então, ela fecha o Congresso, fecha o Supremo, lei de imprensa, prisão de opositores, fim da liberdade de expressão, né? O AI-5, que como nós vimos ele ocorrer. No golpe de 2016, que dura até hoje, nós temos um outro processo. Ao invés da democracia ser cortada por Machado, ela é infectada por vírus, por parasitas, por fungos que vão corroendo a árvore por dentro, matando as raízes, né? Impedindo que ela cresça e viceje e garanta a participação do povo nos processos decisórios. Então, você tem esse processo sendo um contínuo. A 4ª fase ou 5ª fase do golpe pode ocorrer. Essas ameaças crescentes do Bolsonaro fazem parte de 2 processos. A perda de popularidade dele diante da percepção da população brasileira do desastre que é a gestão da pandemia, né? Chegando a esse número, nós caminhamos para 600 mil mortos. E, ao mesmo tempo, o fato da fome ter voltado ao país. 19 milhões de pessoas passam fome. Então, essa percepção tirou do Bolsonaro um certo apoio que ele tinha. Então, hoje, eu acredito que ele faça aquele processo característico do fascismo, né? Ataque progressivo, né? Pois é, embora a Dilma pareça estar fazendo uma análise sincera dos acontecimentos recentes, embora ela pareça acreditar nisso que ela está dizendo, tem uma coisa que a gente não pode deixar de levar em conta. É que essa entrevista, ela foi publicada nas redes oficiais do PT. Essa entrevista é, portanto, uma peça comunicacional do partido. E como comunicação partidária, essa entrevista precisa manter um tom otimista. E aí a gente ouve que a solução para isso tudo se dará pela via eleitoral e de que é possível reconstruir o país. Eu acho que tudo isso e mais a nossa capacidade de organização, a nossa capacidade de voltar às ruas, a nossa capacidade de resistir, de reorganizar e lutar, essas 3 forças elas são cruciais para nos conduzir por uma reconstrução do Brasil, porque é disso que se trata, de reconstruir o país. É natural que um partido que, como todo partido, disputa o poder, precise prometer uma solução indolor, com mobilização, reconstrução nacional, com eleições ordeiras, normais, saudáveis. Mas é até contraditório, porque a própria Dilma reconhece o momento de exceção, a própria Dilma reconhece que o golpe ainda está em curso. Será mesmo que os interesses que investiram tão pesado na desestabilização do Brasil, será que esses interesses vão sair de cena assim?
tão de boa? Será que o Bolsonaro vai sair do poder pela porta que ele entrou, quer dizer, pela via democrática? Será que o Brasil vai conseguir sair dessa sem passar por um trauma? Mais um? Essas são as perguntas que eu gostaria de ouvir a Dilma Rousseff responder. Aliás, a Dilma bem que poderia conversar com a gente aqui no Meteoro, mas só se ela quiser. Para continuar fazendo conteúdo e, quem sabe, expandir o projeto, o Meteoro depende de contribuições. A chave Pix do canal é essa aí, pixmeteoro@gmail.com. Você pode ajudar, mas claro, só se você quiser. Muito, muito obrigada por ver esse vídeo até o final.